sendo revelado através de nós, através de mim, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Invada, Pai, cada palavra aqui, Pai, com uma espada de 2 gumes, Pai. Pois tenho certeza, Pai, que daqui, Pai, nada sairá vazio, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar aí, toma seu assento. Hoje, o tema da mensagem hoje é sobre reconstrução. Mas a gente temos que perceber algumas coisas antes da gente começar essa mensagem sobre reconstrução. A gente só faz uma reconstrução daquilo que já existe. Algo que não existe é uma construção. Nós temos que entender que todos nós precisamos de uma reconstrução em alguma área da nossa vida. Eu quero ler com vocês hoje, aqui em Neemias 2, do 11 ao 18. Neemias 2, nós vamos ler do 11 ao 18. Neemias capítulo 2, versículo 11, nós vamos ler até o 18. Amém? Vai dizer assim: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo. E inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então ele disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei com a mão bondosa do meu Deus, que havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Amém? Então tudo aí, todo mundo aí comigo? Galera, vamos lá. Para a gente contextualizar um pouco do que está acontecendo, porque vocês devem estar se perguntando, mas a muralha de Jerusalém caiu, o que está acontecendo, Fabrício? Escola bíblica às 9 horas da manhã, tá, gente? Tô brincando, viu? Tô brincando não, tô falando a verdade. Mas, para a gente contextualizar um pouco, o povo de Jerusalém, o povo de Judá ali, depois do exílio, no caso da Babilônia, a Pérsia tomou aquele local da Babilônia ali, onde que estava ali. Só que tinha um cara ali, o Neemias, que ficou ali do povo de Jerusalém, o povo de Israel ficou ali. E Neemias era um cara de Israel, ele tinha ele era um judeu no caso. E aí o que acontecia? Ele começou a servir o rei. Como? Ele era um copeiro. Quem sabe o que um copeiro faz? Entrega água. Só que antigamente tinha um porém. Para você entregar alguma coisa para o rei beber, antes você tinha que provar. Então Neemias, ele era um cara muito, mas muito de confiança do rei. Por quê? Porque naquela época era meio que normal uns assassinatos através de envenenamento, principalmente por conta dessa questão de rei e tudo mais. Então sempre tinha alguém, e o copeiro ele fazia isso, ele experimentava para depois dar para o rei. Então Neemias ele se colocava ali a vida dele literalmente pelo rei. Então por isso que Neemias era um cara que o rei da Pérsia confiava muito. Então pensando nisso, o que aconteceu? Ele recebeu uma notícia, que as muralhas e o portão de Jerusalém estavam em ruínas, estavam caídos, o portão tinha pegado fogo, estava totalmente destruído.
E no final, eu vou falar o porquê que uma cidade que naquela época estava em ruínas, ela estava totalmente, sabe, esquecida, acabada, estava, sabe, meio que... deixa essa cidade aí. Então, quando Neemias entende o que está acontecendo em Jerusalém, o que Neemias entende ali, o que acontece? Ele começa a se entristecer, porque, caramba, é o povo dele, é o pessoal dele, que está vivendo naquela anarquia, que está vivendo naquela lama, que está vivendo aquela, sabe, numa coisa maluca ali. Então, ele se entristece, e o rei percebe isso. O rei da Pérsia acaba percebendo. Você vai ver que no começo, ali no capítulo 1, o rei percebe que ele está entristecido. E ele conta para o rei o que estava acontecendo com o povo dele, o que estava acontecendo. E aí começa uma questão: a provisão de Deus. Porque o rei, ele não tinha motivo algum para deixar Neemias ir. O rei não tinha... Mas aí quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus tem algo, Ele movimenta as coisas. Ele, sabe, Ele coloca ali, sabe, faz a cabeça, coloca ali, quebrando os corações. E aí o rei da Pérsia concorda, até pede um tempo, né, para ele. Quanto tempo que você vai ficar lá? Porque, é claro, o rei também não queria perder o seu copeiro, o seu cara de confiança. Porque ele era de dentro do palácio real ali, ele era de dentro, ele ficava lá dentro, ele estava lá com o rei. Então, no caso, ele fala, e aí, além por cima, ele pede algumas coisas para o rei, alguns materiais para estar tendo essa tal reconstrução. Que durante o percurso que ele ia fazer, ele ia passando por alguns territórios e através da apresentação de uma carta, o pessoal cedia aqueles materiais. Então tudo isso estava acontecendo. Então o rei foi, sabe, cedeu para que ele fosse, o rei começou a trabalhar a favor dele, para que ele pudesse ir, ele tinha os materiais, ele tinha, sabe, estava tudo correndo bem, estava tudo correndo a mil maravilhas. Mas nós sabemos, e você vai perceber que ao decorrer nem tudo é assim. Mas a gente temos que entender que uma reconstrução, cara, ela às vezes ela é dolorida. Você vê que Neemias, ele sentiu a dor do povo. Só que eu quero que, igual semana passada eu falei, que a pregação muitas vezes a gente quer falar, nossa, fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar aqui. Só que essa pregação é muito também, acho que todas, não só essa ou outra, mas que nós começamos a se analisar por dentro e ver o que precisa ser reconstruído. Sabe, muitas vezes nós colocamos uma muralha ao nosso redor de, nossa, eu sempre estou bem, eu nunca estou mal. Só que essa muralha muitas vezes ela é muito frágil. Às vezes a gente quer colocar ali aquele, nossa, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar as minhas emoções para ninguém. Mas nós temos que entender que, cara, essa muralha, muitas vezes, que está nos faltando para nós conseguirmos chegar a Deus. Essa muralha, muitas vezes, está faltando para que nós realmente entregamos o nosso coração totalmente a Deus. E tem algumas muralhas na nossa vida que tem que ser colocadas ao chão para haver uma reconstrução de Deus, em nós. Então vocês entendem que hoje eu vou pegar muito firme nessa questão de nós se desconstruirmos para algumas coisas que há dentro de nós. Não é desconstruir o nosso padrão igual o mundo quer, viu, galera? Tem uma certa diferença. Tem algumas coisas que o mundo quer desconstruir, por exemplo, dentro da igreja. E tem algumas coisas que dentro da igreja precisa ser construído novamente, porque tá uma bagunça, igual os muros de Jerusalém. Então nós temos que entender que algumas coisas precisam haver essa reconstrução. E para a gente começar, eu quero que você preste atenção no verso 13. De noite, saí pelo portão, isso é Neemias falando, de noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e à porta do monturo. E inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, cujos portões tinham destruído pelo fogo. O primeiro ponto que eu quero falar é a questão da inspeção. E é aquilo lá que eu estou falando. Se você fazer uma inspeção em você hoje, como é que você vai estar? Se você conseguir olhar para o seu coração hoje, se você conseguir fazer uma inspeção geral de dentro, que nem eu falei, às vezes nós estamos construindo uma muralha falsa por fora, mas eu quero saber como você está por dentro. Só você tem essa resposta. Só você e Deus sabe como é que você está por dentro.
Então, para a gente ter uma reconstrução, ninguém vai reconstruir algo que não está inspecionado. Você vê que Neemias, ele inspeciona, ele dá uma volta lá para ver como é que está o grau da decadência ali daquela muralha, como é que tá os portões, como é que tá as coisas. Então essa inspeção que ele faz é justamente para ver isso, para ver o trabalho que ele vai ter. Então, hoje, se você olhar para você, se você conseguir olhar para você, o que precisa realmente ser destruído? Quando eu falo destruição, é muitas vezes uma idolatria que há dentro de nós que precisa ser destruído. É um ego dentro de nós que precisa ser destruído. É um pecado que precisa ser destruído dentro de nós. Aqueles pecados de estimação. Talvez é algo dentro de nós que somente você vai saber o que precisa ser destruído para começar uma reconstrução. Mas para isso, precisa haver uma inspeção. E muitas vezes, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, né, é muito difícil. É que nem a entrevista de trabalho, né? Qual que é seu defeito? Eu sou perfeccionista. Caramba, você é tão bom assim de ser tudo... Você é tão perfeitão assim, o seu maior defeito é que você gosta de tudo perfeito? Nossa, que defeito, hein? Cara, isso não é um defeito, desculpa. Meu maior erro é ser perfeccionista. Não, não é. Seu maior erro talvez pode ser a teimosia, pode ser a mentira, pode ser a preguiça, pode ser a procrastinação. Tem várias coisas. Mas o seu erro não vai ser perfeccionista, tá? Não é que você é tão perfeito assim, meu Deus, sou perfeito. Não. Sabe? Então, nós olharmos e inspecionarmos dentro de nós. E realmente, para ter essa inspeção, nós precisamos ter um coração sincero. Ninguém vai se inspecionar quando o coração não é sincero consigo mesmo. E eu te pergunto, como é que você não consegue se inspecionar por dentro e ter um coração sincero com você mesmo? Como é que você vai ter um coração sincero com Deus? Como é que você vai ter um coração sincero com o próximo? Sendo que nem você mesmo consegue se autoavaliar. Sendo que nem você mesmo consegue realmente pegar o cavalo igual o Neemias pegou e dar uma geral dentro de você assim e falar, caramba, eu preciso começar a mexer em algumas coisas dentro de mim. Sabe, talvez Deus está até falando com você, Deus está até te mostrando, está colocando assim, ó, toma. E você não quer, sequer, você está tão com os olhos tão cegos muitas vezes, que você não está conseguindo enxergar o seu próprio eu. Às vezes a sua própria ali, sabe, a sua alma, o seu espírito está gritando socorro. Está te mostrando algumas coisas que você precisa largar. Talvez nós precisamos largar uma carência que nós depositamos tantas em outras pessoas. Sabe, hoje talvez a inspeção que você está fazendo por dentro é, cara, será que eu preciso tanto da aprovação do outro para ser feliz? Mas eu não estou conseguindo olhar para Deus e ter a aprovação dele. Mas eu tenho um temor aos homens maior do que tudo. E essas coisas precisam começar a ser destruídas dentro da gente, para assim conseguir haver uma reconstrução. E às vezes Deus está até falando no nosso coração, e aí Ele fala que o que Deus tinha falado para Ele não tinha contado para ninguém, até um certo momento. E muitas vezes Deus fala algo no nosso coração, e sabe o que nós fazemos muitas vezes? Isso aqui que Deus está falando, eu acho que é para o meu irmão ali, ó, vou lá falar para ele. Eu acho isso que Deus está falando no meu coração, é para minha mãe, eu vou lá falar para ela. Às vezes Deus está falando com você. Às vezes Deus está falando, quer ver, por exemplo, Deus já falou, e eu já errei isso muitas vezes, eu peço perdão para vocês. Deus falava, Fabrício, faz um jejum. Eu falei, é para minha equipe inteira fazer um jejum. Calma, galera, quando for para a equipe inteira eu vou falar, tá, gente? Agora eu sei discernir, tá? Mas eu tinha, às vezes, isso. E Deus estava falando, não, eu quero que você faça um jejum. Eu falei, a banda vai fazer um jejum hoje. Olha lá o Filipão, vai entrar no jejum comigo. Não, tem algumas coisas que Deus fala para você. Revela através do seu coração. E aí o que nós fazemos? Nós começamos a falar para todo mundo, nós começamos a querer. Não. Nós jovens, nós temos que aprender a guardar o nosso coração. Nós temos que aprender a fechar a boca às vezes. Nós temos que aprender a ver uma inspeção dentro de nós, ver o que Deus está falando no nosso coração e guardar isso para nós. Sabe, é claro que você pode falar com o líder, com o pastor, mas saiba com quem você vai falar.
Nem todo mundo quer ver você bem. Nem todo mundo quer saber o que tem no seu coração. Às vezes eles pegam o que tem dentro do seu coração, que você está expondo ali, para usar contra você depois. Tome cuidado. Se inspeciona hoje, vê o que Deus está querendo ministrar no seu coração. Pega isso, mas usa para você. É você e Deus. É você e Deus hoje. Vê eu falando, Deus, o que eu preciso hoje a quebrantar e sabe, para ver essa reconstrução? O que eu preciso realmente para destruir algo que está fazendo, está impedindo que eu possa chegar perto de você? Todo mundo aqui sabe algo que precisa melhorar para ter mais convívio com Deus, para ter mais convívio com o Espírito Santo. Quem aqui muitas vezes, eu não estou julgando ninguém, tá, gente? Porque eu já fiz muito isso. Chega 10 horas da noite, estou cansado, vou dormir, devocional é amanhã. Aí chega amanhã, estou cansado, vou dormir, o devocional é amanhã. Estou cansado, vou dormir. Aí já passou a semana, você já não fez nenhum devocional. Ou você chega, você está tão cansado que você ajoelha e essa piadinha eu já contei. Quem está ligado às pregações sabe que eu já contei essas piadinhas. Vai lá orar, fala, Deus, a mesma oração de ontem. Já faz um mês que você está na mesma oração de ontem. É uma preguiça, é muitas vezes uma falta de querer ter intimidade com Deus, uma procrastinação que está ali dentro de você. E é aquilo, o Espírito é isso, é uma guerra entre a carne e o Espírito. Eu te pergunto, quem que está vencendo hoje, a carne ou o Espírito? Quem que está tomando posse mais de você, a carne ou o Espírito? É só você fazer uma autoanálise aí em você hoje. E quando eu falei que muitas vezes a gente pega isso e queremos compartilhar o que Deus tem ministrado no nosso coração. E Neemias, ele tinha inimigos. Você acha que todo mundo queria que ele reconstruísse a muralha? Você acha que todo mundo queria que ele reconstruísse ali os portões para ter uma cidade ali forte? Você acha que todo mundo queria isso? Você acha que todo mundo ia chegar e ia falar, vamos ajudar o Neemias? Não. Você acha que todo mundo hoje que está do seu lado quer seu bem? Você acha que todas as suas amizades, até familiares muitas vezes, você acha que todos querem o seu bem? Cara, nós temos que comparar, ter um discernimento disso. Não é porque a pessoa está do seu lado que ela quer seu bem. Se nós não começarmos a se atentar nisso muitas vezes, sabe, um negócio curioso. Pedro andava com Jesus, certo? E Pedro uma vez quis brecar o progresso de Jesus, pregar o propósito de Jesus nessa terra. Quando Jesus fala para ele, né, tudo que ele iria passar, Pedro, o que Pedro fala? Fala, não, eu não vou deixar. Jesus fala, apartai-vos de mim. Era um amigo. Mas e Judas? Era um inimigo. Vendeu Jesus através de informação. Mas só que o inimigo fez Jesus fazer e progredir no seu propósito. Às vezes os nossos inimigos que vão fazer nós progredirmos no nosso propósito. Os amigos não, os amigos vão te brecar. Os amigos vão saber o que tem no seu coração, o que Deus vem ministrando no seu coração, vem falando para você, e eles vão tentar te segurar. Eles vão tentar fazer. Tem aquele ditado, né? Você pode estar bem, mas não melhor que eu. E tem muita amizade, muito familiar que está assim, e muitas vezes nós não notamos. Neemias, ele tinha os adversários deles ali, ele tinha uma galera que não queria ele bem ali, né? Era Sambalate, é um nome difícil, Sambalate, Tobias e Gesem, eram uns três ali que não queria ver ele bem, que não queria, sabe, fez ali uma anarquia. No verso 4, no capítulo 4, no verso 8, vai dizer assim, ó, todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e criar confusão ali. Ei, deixa eu te falar para você, às vezes os seus amigos ou os seus inimigos, eles estão vindo para criar confusão na sua mente. Começa a ver aí quem que muitas vezes começa a criar uma confusão dentro de você. E você está num caminho que Deus te colocou. Aí a pessoa olha para você, será que é isso mesmo que Deus tem para você, hein? Ah, não, mas Deus falou isso para você, não. Deus falou para você se matricular naquela faculdade lá, mas você nem tem condição. Aí cria aquela confusão, né? Aí dentro da nossa mente fica, nossa, e agora?
O que eu faço? Nossa, e agora? Engraçado que quando me ofereceram droga, quando me ofereceram bebida, ninguém perguntou, nossa, é isso mesmo que você vai beber? Não. Fuma mesmo, bebe mesmo que é bom. Vamos naquela festa lá que vai estar muito da hora. A mais confusão que eles falavam, tem duas festas, tem uma festa aqui e uma festa lá, qual que nós vamos? Era confusão difícil essa, né? Mas quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós temos uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração, e nós muitas vezes começamos a falar aquilo ali, ou muitas vezes nós começamos a inspecionar e ver algo dentro de errado de nós, e começamos a falar para o próximo, que não quer o seu bem, ele já começa a gerar uma confusão dentro de você ali, ó. Começa a colocar algumas setas, começa a colocar algumas coisas, falar, vixe, mas é o diabo. Às vezes a pessoa está sendo usada até pelo próprio diabo, muitas vezes. Às vezes nem por consciência dela, por inconsciência dela, ela está sendo usada pelo inimigo. Os discípulos estavam brigando uma vez, perguntando quem deles era o maior. E os caras estavam andando com Jesus. Quem gosta mais? Não, era uma confusão. Nós temos que começar a ter o discernimento do espírito da confusão. Nós temos que começar a ter um discernimento de quem realmente está do nosso lado e quem não está do nosso lado. Mas só vai ter esse discernimento quem realmente está ligado em Deus. Só vai ter esse discernimento realmente quem está fincado na pedra que é Jesus Cristo. Só vai ter esse discernimento quem realmente tem o Espírito Santo. Sabe? E os inimigos, sabe, queriam que queriam. Você tem uma noção, ó. Coloca para mim em Neemias 6:6 aí, ó. Neemias 6:6 vai falar assim: e na qual estava escrito, entre as gentes se ouviam, Gesem diz que tu, os judeus, intentais revoltas-vos pelos que edificais o muro, e que tu farás o rei deles segundo estas palavras, o próximo. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois agora e consultemos juntamente. Na minha versão, tem algumas palavras que elas estão meio que diferentes. Eu vou grifá-las com vocês aqui. Se você está acompanhando na sua Bíblia, a primeira coisa... Cadê? Deixa eu achar aqui, perdão. Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo. Também está dizendo. Ou, Maria, fulano está dizendo isso de você. O que é isso que eu estou fazendo aqui com ela? Fofoca, chicote do corpo e a língua. Cuidado, crentaiada. Cuidado. Sabe, muitas vezes as pessoas vêm até como bastante amigos. Chega, fulano tá falando isso de você. Tá criando fofoca, contenda, confusão. E nós aqui, bobo de cair ainda. E aí o que acontece? Dentro de nós começa a surgir algo, uma ira, começa a surgir algo dentro de nós. E nós mesmos começamos a se destruir. E nós mesmos começamos a pegar essas fofocas, e nós mesmos, aí quer ver, ó, mais um pouquinho para frente fala, por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, andam falando aí, viu, Dani? Nunca, sabe? Andam falando aí, está aqui, ó. A coisa tá feia, ó. Andam falando aí, ó. E ó, o bagulho tá louco, não sei o que tem. Sabe, é a fofoca que vai minando. É a fofoca que vai nos destruindo. Porque nós começamos a pegar isso. E aí pra você ver, os inimigos de Neemias estavam tão furiosos com ele que começaram a jogar mentira. Falaram que ia falar pro rei da Pérsia que ele ia fazer rebelião contra eles. Mas era verdade? Não era. Sabe, as falsas, as fofocas, as mentiras que vêm através das pessoas para nós, muitas vezes está nos destruindo. Mas por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos muitas vezes. Porque nós não sabemos que nós somos filhos de Deus, nós não sabemos que nós somos amados, nós não sabemos que nós somos perdoados. E aí vem essas coisas, começam a nos destruir, porque começa a invadir o nosso coração, começa a invadir o nosso ser.
E aí começa a causar essa destruição. Através de quem? De amigo ou de inimigo. A fofoca. Talvez é isso que Deus quer nos destruir hoje dentro de nós, a fofoca. E continuando, no capítulo 6 ainda, no verso 10, vai falar assim, ó. Quando fui à casa de Semaias, ele era um profeta, ele era um sacerdote, perdão. Pega essa informação aqui, ele era um sacerdote. Semaias, filho de Nelais, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa. Ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Os caras conseguiram subornar até um sacerdote. Agora eu te pergunto, se Neemias vai com o Semaias, acho que é isso o nome dele aqui, é um nome difícil aqui, perdão, mas está aqui, ó, Semaias, ele vai até o templo e entra. O que aconteceu com Neemias? Quem que podia entrar no templo? Quem que podia entrar no altar do holocausto? Quem que podia? Não era só o sacerdote? Então por que o sacerdote tinha falado isso para Neemias? Ele é o quê? Um falso profeta. Simples. Mas sabe o que está acontecendo? Eu e você, muitas vezes, nós caímos nas mancadas da vida por conta disso. Embalo. Ou vamos ali, vamos fazer aquilo lá, vamos fazer aquilo outro. Vamos ali, vamos cá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos o discernimento de Deus. Às vezes o Espírito Santo até fala conosco, mas mesmo assim nós ignoramos e vai. Os falsos profetas muitas vezes estão aí. Os falsos amigos estão aí. Se Neemias vai, o povo ia ver que ele foi. O que aconteceu com o rei Uzias quando ele invadiu lá, tentou invadir o templo? Foi dado uma lepra nele. E aí? Segunda Crônicas vai falar isso. Teve que ir lá em Eliseu. Se Neemias tivesse ido lá no templo, e aí? Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, como ele estava cheio realmente do que Deus estava ministrando na vida dele. Eu te pergunto hoje, o que você está indo de embalo está causando a sua destruição? Será que é uma fofoca? Será que é um falso amigo? O que está tendo para você realmente se causando as ruínas ali pouco a pouco? Começa a fazer essa inspeção em você. Começa a realmente a ter. E cara, depois da reconstrução, depois de vocês analisar tudo que vocês precisam mudar, depois de você analisar tudo aquilo que você precisa se destruir para que Deus possa reconstruir algo novo em você. Beleza, você reconstruiu, mas o que as muralhas precisam? Quando chegar o inimigo, precisa dos soldados, mas você precisa estar vigilante. Depois que você reconstruir as muralhas ao redor, você precisa estar vigilante para as coisas que vir. No verso 7, no capítulo 7, no verso 1, vai dizer assim, ó: depois de reconstruída a muralha e colocado os portões no seu lugar estabelecido, os porteiros, os cantores e os levitas. E eu quero te perguntar, depois da reconstrução, devemos fazer o quê? Ficar vigilantes. Coloca Mateus 26, 41 aí para mim. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cara, nós temos que vigiar e orar. Não adianta nós destruirmos, reconstruirmos,
e nós não vigiarmos aquilo que Deus pede para nós estarmos vigilantes a todo momento. Porque se nós não vigiarmos, o inimigo vai vir e vai achar uma casa vazia, sem uma segurança, e ele vai entrar de novo. Não adianta, eu li um livro uma vez e ele falava sobre a questão da expulsão de demônio. Não adianta você fazer uma libertação, você expulsar ali um demônio, se a pessoa depois não se encher do Espírito Santo. Porque se ela não se enche do Espírito Santo, automaticamente ela vai dar espaço e legalidade para que outros diabos ainda venham, outros demônios entrem dentro dela. Então, se eu e você reconstruirmos aquilo que muitas vezes foi perdido, aquilo que muitas vezes precisava ser desconstruído para ser reconstruído, agora nós vamos deixar da mesma forma? Agora nós vamos deixar do mesmo jeito? Nós não vamos ficar vigilantes? Quantos e quantos não caem aí por falta de vigilância? Eles não vigiam e nem oram. Muitas vezes nós não estamos fazendo nenhum nem outro. E como que o Espírito vai estar pronto? O Espírito não vai estar pronto desse jeito. A carne vai crescer e vai falando mais alto, a carne vai ficando... Eu deixo te falar, o que está falando mais alto hoje em você? Seu espírito ou sua carne? O que está realmente gritando dentro de você hoje, fazendo mais morada dentro de você, o espírito ou a carne? Será que você, depois da sua reconstrução, você está conseguindo ser vigilante ou não? Mas tem um porém aqui. Por quê? Os porteiros, cantores e levitas, esse agrupamento de oficiais, era numa questão de adoração. Neemias, ele queria trazer e reconstruir o templo, mas ele queria trazer a verdadeira adoração a Deus novamente, que o povo de Israel, o povo de Jerusalém já tinha perdido. Ele queria trazer realmente ali a devoção a Deus, a realmente se plantarem e orarem, vigiarem, estarem em adoração a Deus. Sabe, muitas vezes nós precisamos estar vigilantes a isso. Qual foi a última vez que você se entregou? Não é porque você muitas vezes está cantando aqui, você está tocando aqui, não é porque muitas vezes você está servindo, não é porque muitas vezes você vem todo sábado, todo domingo, que você demonstra uma verdadeira adoração. Às vezes não é. João 4, se eu não me engano, João 4, 22 vai dizer: está na procura daqueles verdadeiros adoradores, que já chegou a hora dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, o que muitas vezes nós estamos faltando, que nós não conseguimos mais adorar a Deus em espírito e em verdade? O que falta a nós? Não é porque você cresceu na igreja, não é porque você vem todo domingo que você realmente é um verdadeiro adorador. Muitas vezes nós colocamos essa placa: eu nasci na igreja. Não é isso que vai te significar que você é um verdadeiro adorador, brother. Muitas vezes não quer dizer nada. Isso muitas vezes quer dizer mais do que você está sendo, do que você é. Eu quero te perguntar hoje: o que precisa ser desconstruído, o que precisa ser quebrantado dentro de você hoje, para que Deus possa reconstruir uma verdadeira adoração em você? Para que você possa se jogar aos pés da cruz, para que você possa realmente se jogar aos pés de Deus, para realmente entregar uma verdadeira adoração a Ele. O que está faltando para você? Sabe, Neemias, cara, ele queria que o povo tivesse ali, envolvido com a adoração. E você lembra que eu falei da questão dos muros da cidade? Os muros da cidade significava força e dignidade. Quando uma cidade tinha muros ali ao redor, ela era uma cidade forte e tinha uma dignidade. Mas a força vem através do Espírito. Quantas vezes nós estamos maus, quantas vezes nós estamos sem força, e nós não conseguimos realmente nem orar para Deus. E é onde que fala na Bíblia que muitas vezes nós não conseguimos falar, e os gemidos inexprimíveis, que nós só conseguimos ali, sabe, chorar e, sabe, é a força do Espírito Santo que vem. Para você ter uma muralha, uma cidade, um templo forte, você precisa estar aliançado com Deus. Você precisa estar aliançado com o Espírito Santo. Você precisa falar para, ei,
vem morar em mim, faça morada. Eu quero realmente reconstruir o templo, reconstruir a minha morada que muitas vezes foi perdida, Deus. Eu quero reconstruir o que muitas vezes dentro de mim foi quebrado. Eu quero reconstruir aquilo que muitas vezes foi perdido no caminho. É a nossa adoração. E essa força vem do Espírito, e a dignidade vem através da verdade. Ninguém tem dignidade se não tiver verdade. Ninguém vai ter dignidade no falar, no agir, se não tiver verdade. Ser um homem, uma mulher íntegra, reta, diante de Deus, não tiver verdade. Por isso que Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê a Deus a não ser por Ele. Cara, hoje muitas vezes Ele quer uma reconstrução, Ele quer fazer realmente uma reconstrução dentro de nós. Mas deixa eu te perguntar, como eu falei no começo, a inspeção que você fez, será que você está disposto a desconstruir algo que não agrada a Deus dentro de você? Será que depois de tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós pontuamos, será que você identificou aquilo que não vem agradando a Deus e você quer uma reconstrução? Você quer realmente estar em espírito e em verdade? Você quer realmente voltar ao começo de uma adoração? Você quer realmente voltar ao ponto inicial, da onde você perdeu sua adoração a Deus? Da onde você perdeu aquilo que está faltando ali? Para reconstruir o muro, para ter uma cidade forte, com força e dignidade. Será que você está disposto hoje a derramar todo o seu ser, tudo aquilo que está fazendo mal e não está fazendo você aproximar de Deus? Para realmente deixar Jesus reconstruir? Para deixar Jesus fazer, sabe? Vir tocar, vir te mostrar, porque um pai que ama, assim como eu já tomei vários puxões de orelha de Deus, mas um pai que ama, ele vem e mostra os nossos erros, mostra as nossas falhas. Cabe a você querer aceitar isso e realmente voltar à essência da adoração, e realmente voltar ao primeiro amor. Porque o que o Neemias estava mais preocupado era com isso, era que o povo tinha esquecido a lei, é que o povo tinha esquecido realmente Deus, e aquela muralha que estava caída lá, para eles tanto faz como tanto fez. Como é que está você hoje? Será que você vem aqui e está ligou ao automático, tá ligado? Tá sentando aqui todo sábado, tá vindo aqui fazer alguma coisa todo sábado, automaticamente. Como é que tá, sabe, o seu interior aí? Depois dessa inspeção aí. Sabe, nós mostramos que muitas vezes as confusões que estão causando dentro de você é o próprio inimigo ou os próprios seus amigos que estão começando a colocar isso. Mas hoje Deus está te perguntando hoje, você vai deixar eu te reconstruir? Você vai me dar a sua verdadeira adoração hoje? Você realmente vai se importar? Ou você vai continuar que seus muros fiquem caídos, seu portão ali fique pegando fogo? Você vai continuar nessa lama aí? E não vai deixar eu te reconstruir? Não vai me dar o espaço para eu fazer morada em você? Jesus está perguntando isso para você e cabe a você responder. Será que você vai ser realmente desconstruído dessa noite para que Deus possa te reconstruir? Ou você vai simplesmente mais um sábado e é isso mesmo? Sabe, Jesus veio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, se nós cremos em Jesus e nós falamos e cantamos canções ali para Ele, se derramamos, mas chegou uma hora de realmente nós voltarmos à essência da adoração e buscarmos buscar Ele. Sabe, buscar Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Não esperar perder as coisas, não esperar acontecer as coisas para depois ir buscar Ele. E falar depois, nossa, eu tinha tanto erro dentro de mim, eu tinha tanta coisa que precisava mudar. Mas depois que acontece alguma tragédia, mas depois que acontece algo aí, vai atrás. Hoje Ele está te dando uma oportunidade de você realmente se derramar na presença dEle. O que você vai fazer? Eu quero que você fique de pé nessa noite, eu quero orar com você. Eu queria realmente que nós, sabe, voltasse à essência de uma adoração.
nós conseguimos deixar o Espírito Santo dentro de nós e falar: pode mudar. Se será amizades que eu vou ter que deixar,